Olá, queridos alunos, aqui é o professor Daniel Cossa e neste vídeo nós vamos introduzir um novo capítulo que é a eletrostática. A eletrostática abre uma nova playlist neste nosso canal e nesta nova playlist nós vamos definir o conceito de carga elétrica, vamos aprender como é que calcula-se a carga elétrica de um corpo, vamos aprender a lei de Coulomb ou a lei de interação entre duas cargas, vamos aprender o conceito de campo elétrico e como determinar o campo elétrico criado por uma carga ou por um conjunto de cargas, vamos aprender o conceito de potencial elétrico e vamos aprender como calcular o potencial elétrico criado por uma carga ou por um conjunto de cargas. E por fim, para fechar este nosso capítulo, vamos aprender como calcular o trabalho que é realizado por uma força ou um campo eletrostático. Neste vídeo, tal como disse no início da nossa aula, nós vamos definir o conceito de carga elétrica. E carga elétrica é definida como sendo uma propriedade de qualquer corpo que mede as interações entre dois ou mais corpos eletrostaticamente. Ou seja, sempre para nós definirmos o conceito de carga, nós vamos partir da ideia de que todos os corpos são constituídos por um átomo. E o átomo, por sua vez, é constituído por uma camada que nós chamamos de eletrosfera. Nesta camada que nós chamamos de eletrosfera, encontramos cargas elétricas negativas ou eletrões. E no centro encontramos o núcleo. O núcleo, por sua vez, é composto por cargas positivas e elementos sem carga. Estes elementos sem cargas são chamados de nêutrons. Então, os elementos com cargas negativas são chamados de eletrões. Enquanto que os elementos com carga positiva são chamados de prótons. E, por fim, os elementos sem carga são chamados de nêutrons. Então, essas são as propriedades que definem a carga de um corpo. Então, para nós sabermos qual é o valor da carga de um corpo, nós temos que saber quantos eletrões existem dentro deste corpo e quantos prótons existem dentro deste corpo. Então, depois disso, nós vamos passar para a fórmula que nos permite determinar a carga. Mas antes disso, nós temos que saber que a carga elétrica de um eletrão é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. A menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E a carga de um próton é igual a mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E existe uma carga chamada carga elementar, que é a menor carga existente e é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, em termos de módulo, essas cargas todas têm o mesmo valor. Então, para nós sabermos a quantidade de cargas que nós temos dentro de um corpo ou dentro de um átomo, temos que multiplicar o valor da carga elementar pelo número de eletrões que nós temos a mais ou a menos dentro daquele corpo ou dentro do átomo. Então, a fórmula que nos permite determinar a carga tem a seguinte informação. Carga é igual a N vezes o E. E é a carga elementar. E o N é o número de eletrões em excesso ou em falta no átomo ou no corpo.
Vamos dar um exemplo aqui muito rápido. Vamos considerar que nós temos um corpo cujo número de eletrões é igual a 10. E nesse mesmo corpo, o número de prótons é igual a 8. Então, qual seria o N que nós usaríamos aqui para calcular o valor da carga para este corpo? Então, o N seria o número de eletrões em excesso ou em falta no corpo. Neste caso, como o número de eletrões é 10 e o número de prótons é 8, isso quer dizer que o número de eletrões está em excesso no átomo. O número de eletrões a mais é igual a 2. Então, o número de eletrões a mais seria igual a 2. Então, o N que nós usaríamos aqui seria 2. Nesse caso, substituiríamos aqui por 2. É importante repisar aqui uma informação. O N é o número de eletrões em excesso ou em falta no corpo. Então, nesse caso, mostramos que o número de eletrões em excesso é igual a 2. Mas nós podíamos ter um outro caso em que nós temos número de eletrões igual a 15 e o número de prótons seria igual a 20, por exemplo. Então, neste caso, podemos ver que o número de eletrões está em falta. Quantos eletrões estão em falta? O número de eletrões em falta é igual a 5. Então, o N, no nosso caso, seria 5. Então, é importante informar ou repisar essa informação, que é para não esquecermos. O N é o número de eletrões em falta ou o número de eletrões em excesso no nosso átomo. Então, passamos agora para as leis qualitativas das cargas. Das cargas ou das interações eletrostáticas. Então, de acordo com essas leis qualitativas das cargas, cargas do mesmo sinal, ou seja, cargas positivas ou cargas negativas, repelem-se. Repelir-se significa que afastam-se uma da outra. Enquanto uma vai para a esquerda, a outra vai para a direita. Essas duas cargas repelem-se, essas duas cargas também repelem-se. Enquanto que cargas de sinais contrários atraem-se. Ou seja, aproximam-se uma da outra. Então, graças a essas interações ou as interações entre as cargas ocorrem através de uma força que nós chamamos de força eletrostática. Essa força eletrostática também dá origem a uma lei que nós chamamos de Lei de Coulomb. A Lei de Coulomb diz que se nós mantivermos constante o módulo das cargas, a força de interação das cargas é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E de acordo com esta lei de Coulomb, a força de interação entre duas cargas, 1 e 2, supondo que nós temos duas cargas, 1 e 2, então, nesse caso, facilmente percebemos que essas cargas têm sinais contrários porque estão a atrair-se. Essa é a carga 1 e essa é a carga 2. A força de interação entre as cargas 1 e 2 é igual a K vezes o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2 sobre a distância que separa as duas cargas elevado a 2.
Então, de acordo com esta lei, a força de interação entre duas cargas, Q1 e Q2, é inversamente proporcional ao quadrado da distância e é diretamente proporcional ao produto entre os módulos das duas cargas. Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido muito bem a explicação que nós demos até aqui. Caso tenham gostado do vídeo, da explicação, deixem o vosso like, inscrevam-se no canal. Nos próximos vídeos nós vamos resolver alguns exercícios aplicando as fórmulas que nós aprendemos aqui hoje e até a próxima aula.